A nossa reflexão hoje vai ser baseada na carta de Paulo aos Efésios, mas eu não vou ler nenhum texto específico, mas eu vou ler vários textos que vai do capítulo 1 até o capítulo 6 da carta aos Efésios. Vai ser uma exposição temática da carta aos Efésios. Então, portanto, fique com a Bíblia aberta. O título da minha reflexão hoje é: A vida comunitária pressupõe dependência do Espírito Santo. Para os irmãos que estão anotando, a vida comunitária pressupõe dependência do Espírito Santo. Meu objetivo é mostrar que só é possível viver, de fato, a vida comunitária em dependência do Espírito Santo. Talvez seja por isso, Igreja do Senhor Jesus, que nós estamos assistindo uma tremenda crise no evangelicalismo, de forma geral, no Brasil e no mundo. Evangelicalismo é o nome que a gente dá na academia para o movimento evangélico, tá, gente? Então, estamos assistindo uma grande crise no evangelicalismo brasileiro e mundial. Podemos começar falando de uma crise doutrinária. Paulo Romero, na década de 90, escreveu um livrinho chamado Crise Doutrinária da Igreja, onde ele fala de várias heresias que estavam entrando para dentro da igreja. Paulo Romero, que é um pastor pentecostal, foi duramente criticado porque ele não só apontou os erros, mas ele apontou os nomes por trás dos erros. E no Brasil, a gente não gosta que cite nomes, não é? A gente não gosta de dar nome aos bois, mas a Bíblia faz isso, né? Paulo, ó, cuidado com Alexandre o Latueiro, né? Então nós temos que dar nome aos bois muitas das vezes, né? Essa crise doutrinária acabou com a igreja evangélica desde, vamos dizer assim, a década de 90, quando o neopentecostalismo disseminou. A gente poderia citar aqui a doutrina da quebra de maldição, né? As maldições hereditárias, que não se sustentam biblicamente. A própria teologia de que há poder nas suas palavras, né? Você só tem que dizer e vai acontecer, né? Está mais próximo de Rhonda Byrne, não sei se vocês leram o livro da Rhonda, chamou O Segredo, foi muito famoso. Eu li logo que saiu em português. Muitas dessas coisas, a confissão positiva, muitas dessas heresias dominaram o cenário brasileiro. Então houve uma crise doutrinária muito grande. Se a igreja dependesse do Espírito Santo e buscasse do Espírito Santo na palavra, não teria caído nessas heresias. Mas não é só uma crise doutrinária. E é bom que se saiba que a igreja evangélica brasileira, ela é rasa biblicamente, superficial. Por isso que as pessoas hoje mudam de opinião de igreja muito fácil e rapidamente, né? Não questionam a doutrina daquela igreja. Mas além da crise doutrinária, nós assistimos também uma crise moral muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso é fácil de identificar. Basta olhar os escândalos, né, que envolveram as igrejas nos Estados Unidos e escândalos envolvendo a igreja no Brasil, né? Teve um pastor reformado americano, sou fã dele, inclusive, li alguns livros dele, e ele foi envolvido num escândalo nos Estados Unidos de mentira, imagina? Escândalo de mentira, muito grande. No Brasil a gente não precisa nem citar nomes, né? Basta também olhar para a realidade da igreja evangélica. Por exemplo, eu sou da década de 80. Na década de 80, o jovem, ele fazia de tudo e mais um pouco para não se relacionar sexualmente com a namorada. Hoje isso é prática comum e normal, né? O adultério está cada vez mais se transformando numa realidade entre os evangélicos. Cristãos homossexuais estão começando a se transformar numa realidade entre os evangélicos. Corrupção, roubo, desvio de dinheiro, venda de templo, né? Venda de púlpito. Então nós estamos vendo uma crise moral muito grande na igreja.
Tudo isso acontece porque é uma igreja que não depende do Espírito Santo e da palavra que o Espírito Santo quer dirigir a igreja. Porque se o Espírito é o Espírito da verdade, ele vai nos guiar à verdade. Mas além disso, nós estamos vendo também uma crise missionária na igreja. O crente hoje não evangeliza. Eu me converti, eu estava dando testemunho ontem para alguns homens, né, reunidos ali no aniversário do Paulo. Alguns homens reunidos, eu estava dando testemunho, eles me perguntaram se eu era tímido, como é que foi que eu iniciei meu ministério. Eu falei, eu era tímido e não gostava de ler. A fé cristã me despertou para a leitura e para a pregação do Evangelho, né? Mas o que a gente observa, por exemplo, é que naquela época os crentes que convertiam, eles tinham um temor tão grande de Deus, tão grande da palavra de Deus, que quando ele cometia um pecado, ele era dominado por sentimento de culpa, ele ia para o monte, ele ia jejuar, ele ia orar. Hoje está virando uma normalidade. Por exemplo, a falta de evangelismo. Quando eu dizia para esses irmãos ontem, que eu do nada peguei um microfone numa praça pública e comecei a pregar. Falar de Jesus, eu visitava os vizinhos da minha casa, da direita e da esquerda, com a Bíblia, batia na porta, igual TJ, e dizia, posso ler um texto da palavra e orar por você? A gente ganhava almas. Eu cheguei a distribuir com os jovens da igreja, só com a mocidade da igreja, eu cheguei a distribuir 1000 folhetos evangélicos numa tarde de domingo. Sabe o que é 1000 folhetos evangélicos? Colocamos a quantidade de folhetos na mão de cada um e falou, vocês não voltam aqui sem distribuir todos. E a gente distribuía. Entrava nas casas, evangelizávamos ali no bairro São José. O que aconteceu é que hoje ninguém testemunha da fé para o amigo, ninguém testemunha da fé para o parente, ninguém testemunha da fé para o colega de serviço. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você trouxe alguém à igreja? Não estou falando um irmão de outra igreja que você convidou, não. Alguém que você, dos seus colegas, você está orando por ele, está querendo evangelizar ele. Qual foi a última vez? Há uma crise missionária. Os crentes não evangelizam mais. Por essa razão, é que eu acho que está faltando o Espírito Santo. Porque se a gente tem o Espírito Santo, nós vamos ter paixão pelas almas. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente vai ter paixão pela doutrina. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente vai ter uma moral diferenciada. A gente vai ser diferente. A gente vai ser diferente. Eu acho que alguém que diz que ama a Deus e não ama os perdidos está mentindo. Pense nisso. Durma com essa aí. A minha pergunta hoje é simples. Por que precisamos depender do Espírito Santo? Por que precisamos depender do Espírito Santo? Vou tentar ser breve, porque são muitos pontos em toda a carta de Efésios. Mas o meu primeiro ponto é o seguinte: precisamos depender do Espírito Santo porque fomos selados por Ele. Vou repetir. Por que precisamos depender do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito Santo porque fomos selados por Ele. Este é o tema do capítulo 1, verso 13. E é bom que se saiba que o Espírito Santo é mencionado 12 vezes na carta aos Coríntios. 12 vezes. Olha aí o verso 13 do capítulo 1, por favor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade e o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa salvação e até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Olha que coisa tremenda. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E quando é que nós somos selados? Nós somos selados pelo Espírito Santo quando nós cremos. Olha aqui, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. E é interessante, porque o selo na tradição antiga trazia a ideia de identidade, de propriedade. Então você selava, marcava um animal para dizer, esse animal me pertence, esse animal é minha propriedade.
Então, toda vez que você colocava o selo em alguma coisa, você estava dizendo: isso tem identidade e propriedade. Mas há uma segunda característica: é que tudo que foi selado só pode ser quebrado o selo ou rompido o selo por aquele que selou. Só ele pode tirar o selo. Isso é fantástico, porque se Deus me selou, ninguém vai lá e quebra o selo, ninguém vai lá e arranca o selo, percebe? Se Deus me selou, o inferno pode juntar todo ele junto para tentar arrancar o selo de Deus da minha vida, que não vai conseguir. É impossível ao homem, à circunstância. Por isso que Romanos 8 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nada. Porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Agora, que selo é esse do Espírito Santo? Percebe que é uma característica desse selo. Ele foi selado exatamente no momento da conversão. Ele foi selado, nós somos selados exatamente no momento que recebemos Cristo, que recebemos o Evangelho. Martin Lloyd Jones, provavelmente o maior pregador do século XX, disse que o selo do Espírito Santo é o mesmo que Jesus, que João Batista chamou de batismo com o Espírito Santo. Virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então Martin Lloyd Jones, ele diz que selo do Espírito e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. E vários teólogos concordam com o Dr. Martin Lloyd Jones. Esse selo é o batismo com o Espírito Santo. Quando nós convertemos, quando nós recebemos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados, ou seja, nós somos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é, queridos irmãos, como ensinou o movimento pentecostal, uma experiência subsequente à salvação. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência que vai acontecer depois da sua vida. Eu fui salvo, recebi Jesus, mas eu não tenho o Espírito. O Espírito está do lado de fora, ele está esperando entrar na minha vida. Eu preciso buscar o Espírito, eu preciso subir ao monte, eu preciso jejuar, eu preciso fazer corrente, eu preciso fazer campanha para ser batizado com o Espírito Santo. Essa ideia, a meu ver, ela extrapola o ensino da Bíblia. A Bíblia não diz isso. Porém, eu dou o ônus da dúvida para os meus irmãos pentecostais. Porque os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo depois da regeneração. Porque no dia de Pentecostes eles já eram regenerados. No dia de Pentecostes eles já eram salvos. Então eles recebem o Espírito Santo depois. Eu dou também para eles o ônus da dúvida, porque os samaritanos receberam depois. Mas é interessante nós pensarmos que o livro de Atos ele tem uma característica diferente das cartas. O livro de Atos é uma narrativa, é uma história. Lucas está escrevendo como historiador, e Lucas está narrando os fatos como eles acontecem. Então o que aconteceu ali foi que até no Pentecoste ninguém havia recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda estava na categoria de promessa. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, definitivamente, a partir desse momento, todo aquele que é salvo recebe junto com a salvação o Espírito Santo. Não foi essa a experiência dos apóstolos, porque o Espírito não tinha vindo. Não foi essa a experiência dos samaritanos, porque no propósito de Deus queria que os samaritanos tivessem a mesma experiência dos apóstolos, para que os apóstolos não viessem discriminar o samaritano. Então ele permitiu que a experiência do samaritano também fosse uma experiência subsequente, posterior à salvação. Mas a partir das experiências iniciais de Atos, passa a ser, que grave isso, uma experiência única. Dentro da história da salvação, quando o Espírito vem, a partir desse momento, todo aquele que converte é batizado com Espírito Santo no momento da conversão e da regeneração. Quem está entendendo, diga amém. Espero que esteja mesmo. Fomos selados pelo Espírito Santo. Eu sei que você está pensando nos dons, eu sei que você está pensando no enchimento de poder, vou falar sobre isso depois. Mas de cara eu já adianto, o fato do batismo com o Espírito Santo ser simultâneo à conversão, não significa que os dons não existem mais. Podemos receber o dom de línguas, podemos receber os dons proféticos. Sim, podemos e devemos.
buscar isso de Deus. Mas o batismo acontece unicamente no momento da conversão. É isso que Martin Lloyd-Jones vai chamar de selo. Podemos dizer que todo convertido foi selado pelo Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. E ele continua, verso 14. Que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo, quando entrou em nós, quando passou a habitar em cada um de nós, ele começou a significar, ele passou a ser a garantia da nossa herança. Ele passou a ser o penhor, como diz a tradução árabe. Ele passou a ser o penhor da nossa herança. A garantia de que nós seremos salvos é que todos nós temos o Espírito Santo no momento do selo. E ele vai dizer, ele é a garantia da nossa herança até a redenção. Quando ele fala redenção, ele está falando da redenção final. Porque na regeneração, nós somos livres da culpa do pecado. Na santificação, somos livres do poder do pecado. Mas na glorificação final, quando receberemos um novo corpo, seremos livres da presença do pecado. A redenção final vai acontecer com a glorificação, aonde todo o nosso corpo, todo o nosso ser vai estar glorificado e nós estaremos completamente livres da presença do pecado. Posso ouvir amém? Mas em segundo lugar, vou ter que pular aqui, irmãos, porque senão não vou conseguir pregar. Mas em segundo lugar, por que precisamos depender do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito Santo para receber o Espírito de sabedoria. Repito, precisamos depender do Espírito Santo para receber o Espírito de sabedoria. 1,17. Veja aí, queridos irmãos, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Na nossa Bíblia, eu já expliquei isso, mas repito agora, na nossa Bíblia o espírito aqui está com letra minúscula. Mas é bem provável que o espírito aqui, de fato, seja uma referência ao Espírito Santo e deveria estar no maiúsculo. Porque é bem provável que quando Paulo escreve isso, ele estivesse pensando no texto de Isaías 11, verso 1 ao 2, que diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes, falando de Jesus. O Espírito, com letra maiúscula, do Senhor repousará sobre ele, Jesus. O Espírito, novamente com letra maiúscula, de sabedoria e de entendimento. O Espírito, com letra maiúscula, de conselho e de poder. O Espírito, com letra maiúscula, de conhecimento e de temor do Senhor. Ele está dizendo aqui que o Espírito repousará sobre ele. E nesse texto de Isaías, ele faz referência ao Espírito no maiúsculo, dizendo que é Espírito de Deus. Portanto, eu preciso depender do Espírito para receber esse Espírito de sabedoria. É por isso que no Evangelho de João, tanto em João 14, 26, como em João 16, vai dizer que quando o Espírito viesse, ele seria o Espírito da verdade. Não existe espírito da mentira. O espírito da mentira é o espírito de Satanás. Ele é o pai da mentira e mentiu desde o começo do Evangelho de João capítulo 8. Nesse texto ele está dizendo que o espírito da verdade, o espírito da sabedoria, ou o espírito da verdade em João 14, nos guiará. E diz mais, nos ensinará. E diz mais, nos fará lembrar todas as coisas. Quem nos guia a verdade? O Espírito Santo. Quem nos faz lembrar o que Jesus ensinou? O Espírito Santo. Quem vai nos ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. Como é possível o crente viver a vida cristã sem depender do Espírito Santo? Ah, irmãos, quanto nós estamos precisando hoje desse Espírito de sabedoria. Se houvesse Espírito de sabedoria, existiria menos conflitos entre nós. Se houvesse Espírito de sabedoria, nossas decisões não seriam tão erradas. Se houvesse Espírito de sabedoria, nossa agenda teria uma outra estrutura. Se houvesse Espírito de sabedoria, nós ganharíamos mais alma, nós evangelizaríamos mais. Se houvesse Espírito de sabedoria, nossas prioridades seriam diferentes. Se houvesse Espírito de sabedoria, nossos valores seriam diferentes. Está faltando na igreja, faltando em nós esse Espírito de sabedoria que nos guia a toda a verdade, que nos mostra o que Jesus quer de cada um de nós. Posso ouvir amém? Mas infelizmente, queridos irmãos, nós não estamos tendo esse Espírito de sabedoria. Infelizmente, está faltando esse Espírito de sabedoria. Olha o que diz Efésios 5, verso 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como um insensato sem entendimento, mas como sábios,
aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, sem entendimento, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que nós vamos viver como sábios sem o Espírito de sabedoria? Por que estamos sendo insensatos nas nossas decisões? Por que estamos sendo insensatos na nossa maneira de viver? Por que estamos sendo insensatos nos nossos relacionamentos? Por que estamos sendo insensatos na maneira que organizamos a nossa agenda? Porque está faltando em nós o Espírito de sabedoria. Essa é a grande mensagem de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito para dizer: sejam sábios, não sejam tolos. O livro de Provérbios foi escrito para dizer: sejam sábios, não sejam insensatos. O livro de Provérbios foi escrito para dizer: vivam com sabedoria. Essa é a chave, esse é o princípio, esse é o conceito. Mas em terceiro lugar, por que precisamos depender do Espírito Santo? Porque fomos selados? Porque precisamos dele para receber o Espírito de sabedoria? Mas em terceiro lugar, precisamos depender do Espírito Santo para receber o seu poder. Olha aí o capítulo 3, verso 16, por favor. Capítulo 3, verso 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Porque precisamos depender do Espírito Santo para receber o seu poder. Olha essa expressão aqui: fortaleça no íntimo do seu ser o seu poder. Por que nós precisamos de poder no íntimo do nosso ser? Você parou para pensar nisso? Usando uma linguagem do profeta Isaías: vinde e arrazoemos, vinde e pensemos. Por que será? Jesus dá a resposta: porque é do coração que brota todo mal, é do coração que brota toda maldade. De onde nasce o pecado? Pergunta aos queridos irmãos. Tiaguinho nos responde, ele diz que tudo nasce da cobiça. Tudo nasce da cobiça do coração. Então Paulo está dizendo que vocês têm poder no íntimo do ser de vocês. Não é poder para levantar o defunto, não é poder para curar os enfermos, é poder no íntimo. Por que será, irmãos? Porque nós precisamos de poder para vencer as tentações. Nós somos tentados o tempo todo, sexualmente, somos tentados financeiramente, somos tentados a mentir, a roubar, somos tentados a falar mal das pessoas, somos tentados a cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo. Eu preciso de poder no íntimo do meu ser para viver a vida cristã. Quando o apóstolo São Paulo diz em Gálatas capítulo 5, crucificai a carne e andai no Espírito, é porque Paulo sabia que o nosso problema, queridos irmãos, não é o capeta. O nosso problema é a natureza pecaminosa, queridos irmãos. O maior inimigo nosso, porque o diabo ele pode armar o que ele quiser. O diabo botou uma mulher no caminho de Potifar, deu a ele a oportunidade, ele estava sozinho, era a mulher do patrão dele, mas ele não cede, porque o inimigo dele não estava do lado de fora, o inimigo dele estava dentro dele, era a carne dele, e a carne de José ele manteve crucificada, porque tinha o espírito de poder no íntimo do seu ser. Somente aquele que tem o espírito de poder no íntimo do seu ser vai dizer não às cantadas, não à oportunidade de roubar, à oportunidade de difamar, à oportunidade de destruir, à oportunidade de fazer coisa errada, se você tiver poder no íntimo do seu ser. É interessante porque a palavra poder aqui é a tradução do grego dínamos. A mesma palavra grega usada em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É dínamo. É daí que vem a nossa palavra dinamite. Você usa a dinamite para destruir as minas, para tirar ouro, pedras preciosas, para destruir pontes, para implodir prédios. Ele está dizendo: eu botei uma dinamite dentro de você. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser com o poder do Espírito Santo. Precisamos de poder, irmãos, para vencer a tentação. Precisamos de poder para manter os nossos valores, como fez Daniel na Babilônia. Se Daniel não tivesse o poder de Deus, teria se encantado com a fama da Babilônia. Olha o império da época. Daniel estava entre os grupos de elite,
do império, as cabeças pensantes. Daniel teve a oportunidade de comer dos melhores manjares. Teve a oportunidade de, talvez, escolher as mulheres que quisesse. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas é o poder no seu íntimo que fez ele manter esses valores. Porque a nossa geração, queridos irmãos, abriu mão dos valores. Porque a nossa geração, queridos irmãos, não dá mais valor aos valores. Pergunto, aonde está o Espírito Santo? Nós chamamos de avivamento falar em língua. Nós chamamos de avivamento ter arrepios. Nós chamamos de avivamento cair no chão. Nós chamamos de avivamento rir alto, gritar. Avivamento, queridos irmãos, é diante das melhores oportunidades, seja sexual, seja financeira, seja de poder, você manter seus valores, como fez Daniel na Babilônia. Esse é o avivamento que Deus está querendo que a igreja tenha. Nós precisamos de poder para vencer a tentação, para manter os valores, mas a gente precisa de poder para fazer a obra de Deus. A gente não sai do lugar. Nós somos paralíticos espirituais. A gente não sai do lugar. A Bíblia diz, oh, conformosos são os pés do que ganham almas, mas a gente não sai do lugar. Nós somos paralíticos. Nós temos as mãos mirradas. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus, ajudar pessoas. Nós somos mudos, não conseguimos pregar o Evangelho. Nós somos cegos, não conseguimos ver que os campos estão brancos, esperando a colheita. Que o Espírito Santo chegue nessa noite e diga para você, Efatá, e que a sua boca se abra, e que você comece a falar de Jesus igual uma matraca doida. Precisamos de poder para ser missionários, para fazer diferença na faculdade, no trabalho. Precisamos de poder para evangelizar. Sabe por quê, irmãos? Enquanto a igreja está parando de fazer a obra de Deus, o capeta está fazendo. O capeta está te levando para as melhores festas. Está usando seus amigos para te colocar nas melhores festas, nos melhores eventos. Paga até seus ingressos. Paga o seu churrasco. Não é assim, queridos? Mas as coisas de Deus, o diabo conseguiu calar você. O diabo conseguiu imobilizar você. Precisamos de poder, queridos irmãos. Eu fico pensando o que seria de Atos dos Apóstolos sem poder. O que seria de Paulo? Paulo não teria poder e ousadia, Pedro, para falar no dia de Pentecostes. Para dizer aos seus perseguidores, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que Estevão teria coragem de pregar para as pessoas mesmo sendo apedrejados sem o poder de Deus? Filipe teria conseguido realizar tantos milagres como está lá no capítulo 8 de Atos sem o poder de Deus? O que seria da história da igreja? Lutero teria conseguido lutar contra a cúria romana sem o poder? Calvino foi exilado, perseguido, saiu fugitivo da França, foi para Genebra, e de Genebra saiu fugitivo também. Como continuaria a reforma sem o poder de Deus? Poderíamos citar aqui muitos outros que desafiaram todos os tipos de opressão, de perseguição, para fazerem diferença. Mas eu continuo porque o tempo é curto, porque precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo porque fomos selados, precisamos depender do Espírito Santo para receber o Espírito de sabedoria, precisamos depender do Espírito Santo para receber poder, mas em quarto lugar, precisamos depender do Espírito Santo para não fazer coisas. Vou repetir devagarzinho para eu não esquecer. Precisamos depender do Espírito Santo para não fazer coisas que o deixem triste. Precisamos depender do Espírito Santo para não fazer coisas que o deixem triste. Olha o que diz o capítulo 4, verso 30, por favor, de Efésios. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Diga comigo, eu fui selado pelo Espírito. Levante a mão e diga, eu fui selado pelo Espírito. Ele habita em mim. Olha, baixa a mão. Eu pergunto, esse morador que está na sua casa está triste?
ou está alegre? Eu posso deixar esse morador triste, e eu posso deixar esse morador alegre. O texto diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Capítulo 1, verso 13. Não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. E ele diz: para o dia da redenção. Ele está dizendo, vocês foram selados, não é para esse momento, não é para essa experiência de culto. Vocês foram selados para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção, igreja? Quando ele vai completar a obra. Ele nos justificou, nos libertou da culpa do pecado, ele está nos santificando, nos libertando do poder do pecado, e ele vai nos glorificar, nos libertar da presença do pecado. A obra final, queridos, é aquilo que Joãozinho diz: como ele é, seremos. A obra final. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste dentro de você. Isaías, olha o que diz Isaías 63:10. O texto de Isaías 63 está falando do contexto da redenção final. E olha o que diz lá: apesar disso, apesar de tudo que eu quero fazer com vocês, apesar de tudo que eu tenho para realizar em vocês, diz o texto, apesar disso, eles, o povo de Israel, se revoltaram, grave a expressão, e entristeceram o seu Espírito Santo. Repito, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente com eles. Entristeceu o Espírito Santo. O texto sagrado nos diz como de fato nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por meio do pecado. Essa é a maneira. Se nós pegarmos aí o capítulo 4, do verso 25 ao 29 e do 31 ao 32, o contexto dessa afirmação está falando exatamente do pecado. Eu vou ler só o verso 29, para vocês terem uma noção. Nenhuma palavra torpe, vazia, sem sentido, pobre, saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeça o Espírito Santo. Agora, olha aí para você ver o verso, por favor, 29. Esse agora é o 31, por favor. Livrem-se de toda amargura, indignação ou ira, que é a tradução, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. De que maneira o Espírito Santo fica triste? É o pecado. O Espírito Santo está triste no nosso coração diante de tanto pecado. Imagina que o Espírito está habitando em você e você está mentindo. Ele fica triste. Você está adulterando, ele fica triste. Você está falando mal do próximo, ele está triste. Você está cometendo todos os tipos de erro, ele está triste. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, triste. Já pararam para pensar nisso, igreja? A gente acha que o Espírito Santo não está vendo nada, né? A gente tem medo de entristecer o pai, o marido, a pessoa que a gente ama, mas a pessoa que mais nos ama está triste. Eu fico olhando assim, pensando, o Espírito Santo olhando para mim, ô filho, ok, tira essa porcariada do seu coração, ô filho, confessa esse pecado, abandona esse erro. Ô filho, para que essa amargura? Para que você está cozinhando esse ódio, essa ira? Ô filho, para que você abriu a boca? Estava tão bom ser caladinho. Por que você falou do fulano, da fulana, do ciclano? Por que você fez tanta fofoca? Estou tão triste com você. Ai, irmãos, eu fico pensando que a gente tem que pensar muito nisso. Mas você sabe uma segunda maneira de entristecer o Espírito Santo? Eu falei que é por meio do pecado, né? Mas lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz: não apagueis o Espírito Santo. De que maneira você entristece ele? Apagando ele. Vamos entender, o que é apagar?
Quando você fala em apagar, você lembra do quê? A gente está vivendo isso agora, né? A seca, as queimadas. Apagar fala de fogo, não é isso? De que maneira você apaga o fogo? Jogando água, produtos químicos próprios para apagar o fogo. Apagar o fogo é impedir que ele prolifere. Por exemplo, no Pantanal, está pegando fogo. Aí vem uma ventania lá de não sei quantos quilômetros. Essa ventania ajuda o fogo a propagar. E ele está dizendo assim, sabe o que está acontecendo com vocês? O meu espírito é fogo, e vocês estão apagando ele. Você está jogando água nele. Eu entendo, irmãos, que a maneira pela qual a gente apaga o Espírito Santo é quando a gente diz não para ele. Ele está querendo usar você, você fala não. O Espírito está te incomodando. Ora, meu filho, você não. Jesus, não. Evangelize, não. Envolva mais com a obra de Deus, participe mais dos cultos. As quarta-feiras está vazia, eu quero você lá. Não. E você vai dizendo não, 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 não ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para a igreja agora e quero que você preste atenção, pelo amor de Deus. Porque muito crente gosta de falar que está desanimado e frio, então grava o que eu vou falar aqui agora. Sabe por que nós paramos de ouvir a voz do Espírito Santo? Porque ele cansou de falar e ouvir não. Ele cansou de insistir com você e você virar as costas. Você fala com o Espírito Santo me acorda 3 horas da manhã para orar. Você vai lá e ora. No outro dia ele te acorda, você já não ora. No outro dia te acorda, você já não ora. Depois já não te acorda mais. Ele vai dizer assim, como é que eu vou acordar? O Espírito Santo te incomoda, peça perdão, confesse, conserte isso, resolva a sua vida, faça aquilo, faz aquilo e você não faz. Aí você para de ouvir o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o seu coração está cada vez mais endurecido, como diz o apóstolo Paulo, a sua mente está cauterizada. Perdeu a sensibilidade. Deixa eu dar um testemunho. Um pastor amigo meu, formou junto comigo em 80, quando eu fiz seminário, na década de 80. E esse pastor contou um testemunho que eu achei muito interessante. É que num belo dia, sozinho na sua casa, ele orando, ele começou a ouvir a voz de Deus falando com ele. E ele começou a chorar, e a chorar, e a chorar. E ele deu o seguinte testemunho. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu senti essa presença de Deus. E ele disse, um testemunho dele para os pastores: quantos de vocês estão vivendo isso? Acostumamos com as coisas religiosas, acostumamos ir para a igreja, acostumamos ir para o culto, mas não temos mais intimidade com Deus. É tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, tanto não, que o Espírito Santo parou de se transformar, parou de ser acessível para você. Enquanto a gente não tomar uma decisão, confessar nossos pecados, nossos erros e parar de dizer não para Ele e começar a dizer sim, você não vai ter avivamento espiritual na sua vida. Ninguém vai ter fogo do Espírito, queridos irmãos, dizendo não, não, não. Ele está te chamando a orar, ore. Ele está te convidando a perdoar, perdoe. Ele está te chamando a reconciliar, reconcilie. Ele está te chamando a evangelizar, faça isso. Mas você hoje não sente mais a presença de Deus, porque você só diz não para o Espírito Santo. Amados irmãos, eu preciso depender do próprio Espírito Santo para parar, queridos irmãos, para parar de entristecer o Espírito Santo. Eu fico pensando nessa quantidade de pessoas com depressão. A depressão tem muito a ver com tristeza. E eu fico pensando, Neemias fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Será que essa ausência de alegria no coração não é a ausência do Espírito Santo? De dar liberdade ao Espírito Santo? Será que nós não estamos precisando mais, permita-me aqui um neologismo, de pneumoterapia e menos de psicoterapia? Pneumoterapia é a pneuma Espírito Santo. Precisamos mais da terapia do Espírito Santo e menos de psicoterapia. Será que se o Espírito Santo fosse o Senhor no nosso coração, se os frutos do Espírito dominassem em nós, nós não teríamos menos depressão, menos transtornos psicológicos?
Um caso a se pensar, queridos irmãos. Mas em quinto lugar, por que precisamos depender do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito Santo para ser cheio dele. Repito, precisamos depender do Espírito Santo para ser cheio dele. 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante porque a versão Revista Almeida e Atualizada traduz esse texto por mas enchei-vos do Espírito. Como se a ação fosse toda minha. Eu que tenho que ir lá e pegar o meu copinho e encher ele, né? Vou lá na torneira, né? E vou encher ele do Espírito. Eu vou lá. A Nova Almeida Atualizada corrigiu esse erro. A Nova Almeida Atualizada corrigiu esse erro. Ela já traduziu por deixem-se encher. Porque essa é a tese aqui. A tese aqui é não vou lá e vou encher. É deixe-se encher. Vou traduzir. Não atrapalha não. Não impeça ele te encher não. Não cria obstáculos não. Não cria problemas não. Só deixe ele encher. Sabe por que a gente não está cheio? É que a gente não está deixando ele encher. Lembra do texto anterior dizendo não, não, não? Aqui ele trata da questão seguinte. Por que nós não somos cheios do Espírito Santo? Primeiro, por causa dos vícios pecaminosos. Olha, diz o texto, não embriaguem com vinho. É interessante porque no contexto da cultura grega havia o deus Baco, que é o deus da bebida, o deus do álcool. E existia uma festa, um festival lá chamado de Bacá, deixa eu ver se eu anotei aqui. Bacalia, acho que eu anotei aqui, queridos irmãos, para não errar o termo aqui, que o irmão está gravando aí. Bacanália. Então havia esse festival que era a Bacanália. A Bacanália era um festival onde as pessoas se reuniam para beber e prostituir. Era uma orgia. Então ele diz assim, em vez de vocês embriagar com essas orgias, com essas bebidas, e nós poderíamos traduzir vinho aqui, substituir vinho por outras coisas, porque não é só o vinho que vicia. Sexo vicia. Não vos embriagueis com a sexualidade errada. Não vos embriagueis com dinheiro, a avareza, a busca desenfreada por ter. Está levando você a sacrificar a obra de Deus e o ministério. Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero ter coisas, eu quero construir minha casa própria, eu quero chegar lá, eu quero ser um Pablo Marçal. E vai sacrificando, a obra do Senhor virou um vício. Vício de beber, vício de avareza, vício sexual que leva ao adultério e todo tipo de pecado. Mas nós podemos colocar, por exemplo, reclamar, vício de reclamar. Eu ouvi um psiquiatra de mais de 30 anos de clínica, ouça o que eu vou dizer. Eu ouvi um psiquiatra com mais de 30 anos de clínica. Ele disse que hoje a reclamação já é tratada nos consultórios como compulsão. E alguém perguntou, alguém vai lá para tratar porque ele é reclamador compulsivo? Ele falou, vários. Reclamar é compulsividade. Criticar, irmãos, tem a ver com compulsão. Pessoas criticam o tempo todo, vivem criticando, gritando. Pessoas que ficam zoando todo mundo, é uma compulsão. Não para de zoar, vai zoando. Chega um ponto, você não quer mais, não chama aquela pessoa para a nossa reunião, não, porque a pessoa reclama demais, que a pessoa critica demais, que a pessoa zoa demais. Nós temos que tratar tudo aquilo que nos controla, que nos domina. Como eu vou deixar o Espírito Santo falar, eu estou querendo te encher, meu filho, mas o copo está cheio de vícios. Eu estou querendo te encher, mas você tem que jogar fora essa água suja. Você tem que esvaziar o copo. Você tem que esvaziar as coisas erradas. Eu preciso. Mas além de resolver o problema do pecado para ser cheio do Espírito, eu preciso aplicar os meios de graça. Sem os meios de graça é impossível. Quais são os meios de graça? Estar em comunhão com os demais irmãos, falando entre vós. Como que eu vou deixar o Espírito me encher se eu não quero ter comunhão com os irmãos?
Irmãos, está provado que a maior característica das pessoas que têm transtornos psicológicos é que elas não querem ter sociabilidade, elas não querem ter relacionamento, ela foge da convivência das pessoas. Isso é loucura mesmo. Gente que não quer conviver com os pais, quer conviver com os irmãos, quer ficar sozinho. Tem tratamento para isso. Muitos desses problemas são seríssimos. Muitos levam ao suicídio, né? Mas o texto diz que eu preciso falar entre vós, olha o que diz aí no capítulo 5, verso 18, falando entre si, falando entre uns aos outros, comece a falar, comece a ter comunhão com os irmãos. E ele diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais, além do meio da comunhão, ele está dizendo, você deixa o Espírito encher participando da adoração comunitária. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Como que a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo se ela não quer ter culto na vida dela? Se ela não quer ter adoração comunitária? Se ela não quer participar da presença do Senhor? Ela não quer ter adoração pública? Eu tenho que falar com os irmãos, mas eu tenho que adorar o Senhor. Adoração pública, hinos, cantos, louvor, né? E ele continua. Dando graças a Deus para ser cheio do Espírito Santo, além de ter comunhão, além de participar da adoração pública, eu preciso ter um coração grato. Queridos irmãos, uma das coisas mais terríveis que existe é a ingratidão. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que uma das marcas do tempo do fim é a ingratidão. Coração grato a Deus por tudo que Ele faz. Grato pelo sol, pelo dia. Sempre que vou para a academia de manhã, passo do lado da minha casa, tem um ipê rosa lá. Aí eu vejo aquelas folhas que estão tudo no chão. Eu sempre digo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse tapete de flores para caminhar. Amo os ipês rosa, amarelo, branco. Deus capricha no seu trabalho. Seja grato ao pai, à mãe. Seja grato ao pouco que você recebeu, aos amigos, ao ensino que você recebeu da palavra. Seja grato. Mas em último lugar aqui ele fala que além do meio da graça da comunhão, da adoração comunitária, do coração agradecido, ele fala que eu preciso de agir em submissão mútua. Olha o que diz, sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Sempre nós temos que ter sujeitar uns aos outros, ou seja, em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Isso significa que eu não me acho melhor do que o outro, eu preciso de você, irmão. Para viver a vida no corpo, eu preciso do irmão orando por mim, me apoiando, estando junto comigo. Eu não vou viver a vida comunitária sozinha, igreja. Eu preciso dessa comunhão. Eu preciso dessa convivência. Se submeter ao dom do outro, às vezes o outro tem um dom que pode me ajudar. Se submeter ao apoio do outro, à oração do outro, à exortação do outro. E é interessante porque a sequência aqui vai falar da submissão das mulheres. E todo mundo fala da submissão das mulheres, ignorando o submeter uns aos outros. Primeiro ele fala que submeter uns aos outros, depois fala da submissão da mulher. E depois ele fala da submissão do homem. Homens sejam submissos ao seu marido. Não está isso aí no texto, gente? Homens sejam submissos ao seu marido? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Tá não? Tá sim. Quando ele fala, maridos, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja, ele está falando, maridos, se submeta à felicidade, ao cuidado da sua mulher, até se necessário for morrer por ela. É uma forma de submissão. Estou errado? É mais difícil que o trabalho da mulher. O problema é que a gente não quer morrer pela mulher. A gente quer matar a mulher. Matar de infelicidade, de desgosto. Não é isso? Então quando o texto diz, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, o que Cristo fez? O que Cristo fez? Filipenses capítulo 2. Diz que ele se fez servo. E o que é servo? Servo dos homens. Quem é a esposa de Cristo? A igreja.
Cristo se fez servo para salvar a igreja. Então aprenda isso. O homem é submisso à mulher nesse sentido. De dar a vida, morrer. Eu sou seu servo. Eu quero te ajudar, eu quero que você seja a melhor possível. Eu vou morrer para você ser linda. Eu vou morrer para você ser feliz. Eu vou morrer para você ser redimida. Jesus fez isso. O apóstolo São Paulo diz que é assim que a gente ama a mulher. Estou longe disso, mas estou a caminho. Estou quase chegando lá. Queridos irmãos, eu vou encerrar. Vou ver o meu tempo aqui. Vou encerrar. Meu ponto aqui vai ser pequeno, mas eu vou encerrar dizendo como precisamos depender do Espírito Santo. Por que precisamos depender do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito para orar no Espírito. Olha o que diz aí o versículo 18 do verso 6, do capítulo 6. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Orem no Espírito. Agora, infelizmente, o movimento neopentecostal deturpou isso aqui. Porque na linguagem da teologia neopentecostal, foi muito popularizado no Brasil, principalmente por Valnice Milhomes, a ideia de que orar no Espírito é orar em línguas. Se orar em Espírito é orar em línguas, então só quem fala em língua ora em Espírito. Porém, nem todo mundo fala em línguas. Línguas, se eu interpretar línguas como faz os pentecostais clássicos, como evidência do batismo com o Espírito Santo, aí eu diria, só os batizados com o Espírito Santo oram em línguas. Mas, em nenhum lugar na Bíblia se diz que línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência do enchimento do Espírito Santo, grava aí, é santidade. O Espírito que habita cada um de nós é santo. Se o Espírito que habita você é santo, qual é a evidência do Espírito Santo dentro de você? Santidade. Orar em Espírito não é orar em línguas. Por exemplo, João 4 fala que nós devemos adorar em Espírito. E é verdade. A ideia é orar em harmonia com a orientação do Espírito na palavra. Quando nós oramos em concordância com o que a palavra de Deus ensina, estamos orando em Espírito. E quando eu não sei orar nessa concordância da palavra, o Espírito Santo, Romanos 8, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E o pior é que algumas pessoas ainda vai dizer que os gemidos inexprimíveis é língua estranha. Eu não sei como é que essas pessoas têm uma facilidade para tirar a conclusão de texto quando o texto não diz nada. A Bíblia não diz como o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis. Alguns acham que é aquela oração de Ana, que ela estava gemendo na presença de Deus e não saía a palavra, aí ela estava orando, é o Espírito intercedendo por ela. Eu não posso dizer, o texto não diz isso. Eu prefiro dizer que o Espírito, quando eu não sei pedir o que tem que pedir, não sei orar da forma certa, ele ora por mim com gemidos inexprimíveis, embora eu não sei dizer. Se isso de alguma maneira reverbera no meu comportamento, porque eu não estou sabendo mais nem como orar como Ana, pode ser, mas pode não ser, não sei. Mas orar em Espírito não tem nada a ver com esse fenômeno de orar em línguas. E eu não duvido do dom de línguas, nem do dom de profecias. Quem está me entendendo, diga amém. Portanto, queridos irmãos, nós temos que entender, e Efésios 2,18 diz o seguinte. Olha o que diz Efésios 2,18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Todos nós podemos entrar na presença do Pai pelo Espírito. Orar em Espírito é entrar na presença do Pai, em sintonia com a palavra de Cristo. É interessante porque Paulo escrevendo em Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, ou deixe-se encher pelo Espírito. Mas lá em Colossenses capítulo 3, se não me falha a memória, 19, ele fala:
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É como se ele estivesse dizendo, encher do Espírito e encher da palavra é a mesma coisa. Queridos irmãos, eu vou concluir dizendo o seguinte: como nós podemos viver a vida comunitária sem depender do Espírito Santo? Espero que você, vou fazer uma sugestão, quando for colocado lá, postado no YouTube, ouça de novo essa palavra. Medite sobre cada um desses 6 itens e busque uma intimidade com o Espírito Santo. Não fique só com o sermão aqui à noite, não, porque muitas vezes você distrai, mas sozinho na sua casa, ouça o sermão novamente, medita nele. Tenta pensar no que a palavra está querendo te dizer. E começa a ter uma vida de dependência do Espírito Santo. Você vai ver que sua vida cristã vai ser diferente. A vida comunitária vai ser diferente. Posso ouvir amém? Amém. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Precisamos desse avivamento, irmãos, do Espírito Santo. Precisamos desse avivamento do Espírito Santo. Não esse avivamento de ficar arrepiado, cair no chão, mas esse avivamento de aprender a depender do Espírito Santo. Para tudo. Para trabalhar, para namorar, para viver a vida 2, para estudar, para ter relacionamentos, que o Espírito passe a guiar as nossas vidas. Eu queria que você orasse agora. Quem sabe o Espírito Santo tocou em você nessa noite, nessa palavra. Quem sabe o ponto que mais mexeu com você é Efésios 4:30, você está entristecendo o Espírito Santo. Está apagando o Espírito Santo na sua vida. Eu queria que nessa hora você começasse a pedir a Deus misericórdia, perdoa meus pecados. Comece a confessar a Deus seus pecados. Você que não tem orado mais, não tem mais lido a Bíblia mais, você que tem relaxado os cultos de quarta-feira, por exemplo, você que não evangeliza mais, não convida mais pessoas, o Espírito Santo parou de te incomodar. Antigamente o Espírito Santo te incomodava a testemunhar para os seus parentes, seus amigos, e hoje não te incomoda mais, sabe por quê? Você perdeu a sensibilidade espiritual. Seu coração está cauterizado, como diz o apóstolo Paulo, sua consciência está cauterizada. Comece a orar a Deus, comece a pedir a Deus misericórdia. Sua vida cristã está horrível, medíocre, não tem frutos na sua vida. Sua vida está cheia de mágoa, de ressentimento, está cheio de eu, minha casa, minha vida, meu trabalho, minhas conquistas, meus projetos. É eu. E aonde entra os planos de Deus? E aonde entra buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Comece a orar, comece a falar com Deus agora. Comece a pedir ao Espírito Santo, tem misericórdia, Espírito Santo. Volta a falar comigo. Pai bendito, eu não sei se os teus filhos estão orando de acordo com o que eu propus agora. Mas eu peço que o teu Espírito Santo volte a falar nessa consciência, volte a falar nessa mente, nesse coração. Volte a mexer novamente com o teu filho, com a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente dentro da igreja? Ela olha para trás e diz, quando eu me converti eu orava, hoje não. Eu li a Bíblia, hoje não. Eu evangelizava, hoje não. Sabe, irmãos, as 3 obras básicas de um crente normal é orar, ler Bíblia e evangelizar. Se essas 3 coisas pararem de acontecer na sua vida, comece a pedir perdão a Deus aí. Comece a pedir a Deus para mudar isso na sua vida agora. Porque orar, ler Bíblia e evangelizar é beabá do crente. Essas 3 coisas não acontecem mais na sua vida? Fala com Deus aí. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Nossa igreja precisa crescer, Pai. Mas nós paramos de evangelizar. Nós paramos de ganhar almas. Nós não falamos mais do Senhor para nossos amigos, parentes, vizinhos. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Aleluias. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, glória a Deus.
Louvado seja teu nome, exaltado seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Oh, Pai, nós queremos viver uma mudança de vida, nós queremos viver uma transformação de vidas, nós queremos ser uma metamorfose ambulante, uma mudança constante de vida, Senhor. Tem misericórdia, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. E todos digam amém.